segredos que não precisam de guardas nem cadeados. Eles se protegem sozinhos porque a maioria das pessoas não saberia o que fazer com eles. Este não é um livro para quem busca soluções rápidas. Não é um manual, uma receita ou uma promessa envolta em palavras sedutoras. É um espelho que só se revela quando o leitor ousa olhar sem máscaras. E nem todo mundo está pronto para isso. O que você está prestes a ler não foi escrito para entretê-lo, mas para despertá-lo. Não foi escrito para lhe dar respostas, mas para lembrá-lo de que você já as conhece. Não foi escrito para lhe mostrar o caminho, mas para apontar que o verdadeiro caminho começa quando você decide caminhar na direção oposta ao medo. Existe uma riqueza que não se mede em números, mas na expansão da alma. Uma abundância que não se encontra em contas bancárias, mas na coerência com o seu propósito. E existe um conhecimento que é proibido, não porque seja proibido, mas porque a maioria perdeu a linguagem para compreendê-lo. Mas vocês não são a maioria. Se este livro chegou às suas mãos é porque algo dentro de você o chamou. Talvez você o tenha esquecido. Talvez você o tenha negado. Talvez você o tenha silenciado para se encaixar em um mundo que recompensa o barulho e despreza o silêncio. Mas ele ainda vive em você e começou a despertar. Você não precisa entender tudo o que lê aqui. Basta permitir que as palavras fluam através de você como um rio que não pede permissão para fluir. Algumas frases ressoarão como verdades antigas que você já conhecia. Outras parecerão estranhas como uma língua que sua alma está começando a memorizar. Este livro não vai te levar a um lugar diferente. Ele vai te levar para mais perto, mais fundo. E se você tiver a coragem de penetrar o invisível, descobrirá o que sempre foi seu. Uma mente desperta, uma alma inflamada e riqueza infinita. Continuamos avançando, mas primeiro, se você sente que isso se conecta com você, na descrição você tem o primeiro link com mais material sobre manifestação que você vai adorar. Capítulo 1. O limiar invisível. Há portas que não podem ser vistas com os olhos, mas com a alma. E há limiares que não levam a outro lugar, mas a uma nova maneira de ser. Aqueles que sentiram o chamado do vazio, aquele silêncio que queima sem consumir, sabem que não estão diante de uma ausência, mas de uma presença à espera de ser reconhecida. O conhecimento proibido não se esconde por castigo divino ou inveja humana. Ele se esconde porque sua revelação requer uma maturidade interior que não pode ser fingida. Não é inacessível, é simplesmente sagrado. E coisas sagradas não são gritadas, são sussurradas. Esse sussurro não vem de nenhum professor externo. Ele fala da própria raiz do ser, como uma semente que se lembra da árvore que um dia se tornará. Não responde a perguntas precipitadas ou à ganância do ego. Só se manifesta quando o desejo de saber é purificado pela sede da verdade. O primeiro passo para a verdadeira abundância não é ação ou intenção, mas consciência. Perceber que o que buscamos não se encontra no exterior, mas na qualidade do nosso olhar interior. Ver o mundo com clareza é transformá-lo sem mover uma única pedra. Muitos confundem riqueza com acumulação, mas a verdadeira riqueza é expansão. Não se trata de possuir, mas de irradiar. Não é uma conquista, mas uma consequência. A alma que despertou sua luz natural inevitavelmente produz frutos, oportunidades, conexões, ideias, sem esforço ou ansiedade, como uma árvore que não se esforça para fornecer sombra. A mente humana foi projetada não para obedecer, mas para criar. No entanto, gerações de medo sufocaram esse poder. Fomos ensinados a duvidar do invisível, a zombar da intuição, a submeter a inspiração ao julgamento lógico. E assim a chave foi enterrada. Mas a chave não está perdida. Ela apenas espera. Espera que a alma se lembre de que não precisa pedir permissão para ser imensa, que não precisa de certificações para expressar sua verdade,
que não precisa implorar por aprovação para seguir o caminho ditado pela bússola do coração. Esse conhecimento proibido é, em essência, um retorno. Não se trata de adquirir algo novo, mas de recuperar o que sempre esteve lá. A dignidade do sagrado em cada pensamento, cada palavra, cada decisão. Ative sua mente para a riqueza infinita, não com fórmulas, mas com alinhamento. Uma mente alinhada com sua essência para de criar a partir da escassez e começa a manifestar a partir da abundância. E então, o impossível se torna natural, porque a realidade não é um palco rígido, é um espelho flexível. Ela reflete não o que você deseja, mas o que você acredita ser possível. Não o que você diz em voz alta, mas o que você guarda em sua vibração mais profunda. Toda transformação genuína começa com um gesto interior, o ato de parar, de ouvir o que o ruído silenciou, de abandonar a velocidade como medida de coragem, de retornar ao silêncio como um templo, não como um castigo. Ali, naquele espaço sagrado e sem palavras, a verdade primordial é revelada. A abundância não é um destino. É uma consequência inevitável de viver em coerência com a alma. Quando você é o que veio a ser, a vida se torna um rio que flui sem obstáculos. Não se trata de fazer mais ou de querer mais. Trata-se de ser mais, mais presente, mais honesto, mais aberto, mais conectado. E todo o resto vem. As antigas escolas de sabedoria ensinavam que o universo está vivo e responde. Não como um juiz, mas como um amante. Não com recompensas e punições, mas com reflexões. Tudo o que vivenciamos lá fora é um eco de uma frequência interna. Portanto, não devemos lutar contra o mundo. Devemos nos sintonizar com ele. Esta afinação começa com o silêncio. Não o silêncio da mudez, mas o silêncio da alma que escuta sem querer controlar. O silêncio que não é passividade, mas comunhão. Quando a mente está em silêncio, a alma fala. E quando a alma fala, a vida responde. Riqueza infinita não é uma promessa mágica. É um direito natural da alma desperta. Está disponível para aqueles que compreenderam que ela não deve ser perseguida, mas sim incorporada. Ser abundante é lembrar que cada pensamento é uma semente, que cada palavra é um feitiço, que cada emoção é uma antena e que tudo está criando, a cada momento, uma realidade. Não se trata de manipular o universo, mas de viver em harmonia com ele. Não se trata de obter mais, mas de precisar de menos. Não se trata de impressionar, mas de expressar. Não se trata de ir mais longe, mas de habitar o presente mais profundamente. O limiar invisível está aqui. Não tem forma, mas é sentido. Não tem dono, mas pertence a todos. Não está no futuro, mas no agora. Quem o atravessa não se eleva acima do mundo. Desce ao centro de si mesmo. E a partir daí, desse centro silencioso e vibrante, acessamos o conhecimento que transforma. Não em teoria, mas na vida. Não em promessas, mas na presença. Cruzar esse limiar é o primeiro ato de riqueza, o mais corajoso, o mais esquecido, mas também o mais poderoso. Capítulo 2. As chaves do ar. Tudo o que é essencial é invisível, mas não inacessível. Está no ar que se respira, no intervalo entre um pensamento e outro, no instante que antecede o amanhecer, quando o mundo ainda hesita entre o sono e o despertar. Aí reside o mistério que transforma. E para acessá-lo, não é preciso força, mas harmonia. Não se conquista pela força de vontade, mas sim pela abertura. Como uma fechadura feita de vento, ela só se abre para quem aprendeu a não forçá-la. As chaves do ar não têm forma, mas têm poder. Não são fabricadas nem compradas, são lembradas. São chaves feitas de pura intenção, de pensamento silencioso, de entrega inabalável. Cada uma abre uma porta que não se vê, mas que transforma a paisagem interior de quem ousa atravessá-la. São chaves sutis, porque a riqueza que revelam também é sutil. Não se trata de riqueza medida em objetos, mas em estados de ser.
Há aqueles que possuem muito e vivem presos na prisão do medo. Há aqueles que não têm nada e caminham livres sob o céu, porque descobriram a arte de desapegar. As chaves do ar não abrem baús cheios de ouro, mas sim espaços interiores onde a vida se expande. Elas não concedem domínio, mas liberdade. Uma dessas chaves é o pensamento consciente. Não o pensamento repetitivo que salta de preocupação em preocupação, mas o tipo que nasce da calma, de uma certeza interior que dispensa explicação. Pensar com a alma é criar. É semear no plano invisível o que mais tarde florescerá no tangível. Cada ideia sustentada com fé é uma semente de realidade. Cada pensamento alinhado com a verdade interior é uma chave que gira suavemente, sem esforço, abrindo novas possibilidades que antes não existiam. Não porque não estivessem lá, mas porque você ainda não vibrava na frequência delas. Outra chave é a palavra. Não a palavra usada para impressionar, manipular ou defender, mas aquela que brota da coerência do ser. A palavra que não precisa elevar o tom para ser ouvida. A palavra que abençoa, que constrói, que revela. Cada frase dita com autenticidade é uma invocação, um sinal que o universo reconhece e responde. Porque a existência é um eco fiel, devolvendo a você o que você emite, não com seus desejos, mas com sua vibração mais íntima. E outra dessas chaves, talvez a mais esquecida, é a confiança. Não aquela confiança superficial que depende de resultados, mas a confiança profunda que permanece mesmo quando nada parece estar se movendo. Confiar não é esperar que tudo dê certo, é saber que tudo faz sentido, mesmo quando você ainda não entende. É olhar para a terra firme e sentir a certeza da chuva no peito. É caminhar de olhos vendados e ainda ouvir a música que te guia. Essa confiança não pode ser fingida porque nasce de uma alma que parou de temer a perda. E quando você não tem mais medo de perder, tudo começa a vir. As chaves para o ar não prometem o que você quer, mas dão o que você precisa. Elas não vêm para satisfazer os caprichos do ego, mas para revelar os desígnios da alma. E isso, embora às vezes possa doer, é sempre uma bênção. Porque o que a alma pede não é conforto, mas expansão. E toda verdadeira expansão requer romper limites, abrir mão de certezas e quebrar moldes. Aqueles que buscam riqueza infinita precisam primeiro remover as fechaduras que eles mesmos criaram. O apego ao familiar, a obsessão pelo controle, o medo da mudança, são algemas invisíveis que impedem as chaves do ar de funcionar. Não basta simplesmente querer se libertar. Você precisa estar disposto a abandonar o personagem que interpretou por tanto tempo. Porque a chave só gira quando a pessoa que a segura está disposta a se transformar. Às vezes, a única coisa que impede uma porta de se abrir é o julgamento. Julgamento em relação a si mesmo, aos outros, à vida. Aquele julgamento que envenena o pensamento, distorce a percepção e endurece o coração. Abandonar o julgamento é permitir que a alma respire. É reconhecer que nem tudo precisa ser compreendido como sagrado, que nem tudo precisa ser perfeito para ser verdade, que nem tudo precisa ser lógico para fazer sentido. Cada vez que você emite um julgamento, uma chave gira. Toda vez que você escolhe ser grato em vez de reclamar, uma chave gira. Cada vez que você escolhe amar em vez de temer, uma chave gira. E assim, sem alarde ou cerimônia, as portas invisíveis começam a se abrir. E atrás delas, não há castelos nem coroas. Há paz. E com a paz, surge a verdadeira abundância. Clareza, inspiração, conexão, alegria que não depende de nada externo. Aquela alegria serena e sem causa que brota como água do centro do peito, simplesmente por existir. Então você entende que a mente humana não foi feita para acumular informações, mas para canalizar sabedoria. Que o propósito não é aprender mais, mas lembrar o essencial. Que o significado não está em ter, mas em ser. E que o verdadeiro poder não está em mudar o mundo, mas em mudar a maneira como você o habita. As chaves para o ar estão em você.
Elas sempre estiveram lá, esperando que você as reconhecesse. Não são posses, são atitudes. Não são adquiridas, são incorporadas. E quando você começa a viver a partir dessa consciência, tudo muda, mesmo que nada pareça diferente do lado de fora. Porque o universo não precisa mudar para você despertar. Você precisa despertar para ver o universo como ele realmente é. O sagrado não se encontra no final de uma jornada. Ele se revela no momento presente, quando você escolhe olhar com clareza, falar com sinceridade e viver com o coração aberto. E então, sem aviso, uma porta se abre, e você sabe que sempre esteve lá, esperando. Capítulo 3. O Guardião do Espelho. Não há caminho para a abundância que não atravesse primeiro o território da verdade. E não há verdade mais temida do que aquela que fala de si mesmo. Antes de tocar a riqueza infinita, a alma é inevitavelmente conduzida diante de um espelho. Não qualquer espelho, mas um que reflita não o corpo, mas o ser. Não o que você aparenta ser, mas o que você realmente é quando ninguém está olhando. Esse espelho não julga, apenas revela. Não oferece consolo, mas clareza. E é ali, diante dele, que tantos recuam. Porque encarar o que você escondeu, o que negou, o que disfarçou para sobreviver, exige uma coragem que nem todos ousam invocar. O guardião do espelho não tem forma, mas sua presença é sentida. É o desconforto repentino do silêncio. É a pergunta que retorna repetidamente quando você fecha os olhos. É a certeza incômoda de que, não importa o quanto você conquiste no mundo exterior, há algo dentro de você ainda esperando para ser cuidado. Não vem para punir. Vem para lembrá-lo de que a luz só brilha plenamente quando ousa tocar sua sombra também. Diante do espelho da alma, as aparências não servem para nada. Títulos, conquistas ou as máscaras que você aprendeu tão bem a usar não valem nada. Diante do espelho, só o essencial permanece. A intenção por trás das suas ações, a raiz das suas palavras, a vibração silenciosa que você deixa em seu rastro. E é aí que tudo começa a se transformar. O guardião do espelho convida você a se observar honestamente, sem culpa, a reconhecer seus medos, não para escondê-los melhor, mas para aceitá-los como mestres, a enxergar suas contradições não como fracassos, mas como mapas. Porque cada ferida não cicatrizada se torna um limite. E cada limite reconhecido se torna uma porta. Você não pode criar abundância a partir de uma identidade fragmentada, porque tudo o que você nega dentro de si acaba se refletindo lá fora. Em relacionamentos que não fluem, em oportunidades que escapam, em projetos que murcham sem explicação. A vida não responde ao que você deseja conscientemente, mas ao que você emite das suas raízes mais profundas. É por isso que o espelho não é castigo, é libertação. Aqueles que ousam se olhar sem filtros começam a entender que não estão quebrados, mas adormecidos. Que não estão perdidos, mas fora de foco. Que não precisam mudar quem são, mas sim lembrar o que esqueceram. E é nessa lembrança que nasce uma nova percepção de poder. Não mais como controle, mas como autenticidade. Autenticidade é a chave que abre todas as portas invisíveis. Ser quem você realmente é, sem precisar se disfarçar para agradar, ou se minimizar para se encaixar, ou se exagerar para ser visto. Simplesmente seja, da raiz, da alma, da verdade que dispensa validação. Esse é o maior ato de abundância. Viver sem esconder a luz ou ter vergonha da sombra. Quando não há mais nada a provar, tudo começa a vir à tona. Quando você para de construir versões de si mesmo para os outros, o universo começa a responder à sua essência, não ao seu caráter. E nesse ponto, a realidade se torna uma aliada, não um desafio. Mas essa liberdade tem um preço: abrir mão da imagem que você criou de si mesmo. Abrir mão da necessidade de estar certo. Abrir mão do conforto de culpar o mundo. Aceitar que tudo o que te limita por fora é o eco de algo que não foi curado por dentro. Essa é a dor sagrada da lucidez.
Entender que você sempre teve as chaves, mas não as usou por medo do que poderia desencadear. Diante do espelho, o paradoxo se revela. O que você achava que deveria esconder é justamente o que o libertará. Sua sensibilidade não é fraqueza, mas uma antena. Sua fragilidade não é um defeito, mas uma porta de entrada para a compaixão. Seu vazio não é um fracasso, mas um espaço fértil para algo maior. Cada rachadura é um canal por onde a luz pode entrar. O guardião do espelho não fala com você por meio de palavras. Ele se comunica com sensações, com intuições, com aquele tipo de tremor interno que ocorre quando você toca em uma verdade incômoda, mas real. Ele não comanda, não pressiona. Ele apenas mostra e deixa você decidir se está pronto para parar de fugir. Porque do outro lado do espelho não há prêmio, há um começo. Uma vida sem máscaras, um caminho sem disfarces, uma riqueza que não pode ser simulada, porque nasce da autenticidade. E a autenticidade não é negociável, ela é corporificada. A abundância infinita não pode habitar um ser dividido. Ela requer totalidade, integração, aceitação. E essa totalidade não se alcança somando, mas reconhecendo. Porque o que falta não é nada além daquilo que você ainda não quis ver. Então, quando o espelho aparecer em sua vida, não o rejeite. Não fuja. Não feche os olhos. Olhe para si mesmo. Respire. Observe não apenas o que está lá, mas também o que dói. E ouça. Porque em meio a esse desconforto existe uma mensagem antiga. Uma chave esquecida. Uma semente de poder que só pode germinar quando você para de julgá-la. E quando você fizer isso, quando realmente fizer, algo dentro de você se conectará. Não como uma explosão, mas como um alinhamento. E o que antes era esforço se tornará fluidez. O que antes era falta se transformará em escolha. O que antes era confusão se revelará como direção. Porque você não é seus erros, seus medos ou seus rótulos. Você é a consciência que os observa. E a partir daí, você pode escolher novamente. O espelho não vem para dizer quem você é. Ele vem para lembrar que você sempre soube. Capítulo 4. O jardim que não floresce. Há momentos em que tudo parece estar no lugar, mas algo não floresce. Você semeou, teve esperança, até acreditou fortemente, mas o jardim permanece estéril, silencioso, como se seus esforços não fossem suficientes. Então a dúvida surge, como uma sombra se esgueirando entre as raízes. O que estou fazendo errado? Mas nem sempre é uma questão de fazer. Às vezes, o solo não dá frutos, não por falta de água ou sol, mas porque a semente não é a certa, ou porque não foi plantada com a alma, mas pela necessidade de preencher um vazio. Há jardins que não florescem porque não estão alinhados com o verdadeiro propósito de quem os cultiva. O universo responde sim, mas não responde ao que você finge ou ao que você repete como afirmação. Responde à energia por trás das suas ações. E se a raiz estiver baseada no medo, na necessidade de validação, na comparação, o jardim saberá. Não porque ele o pune, mas porque é fiel. A terra não mente. A vida não é confusa. Há aqueles que semeiam em campos que não lhes pertencem. Seguem caminhos trilhados por outros. Perseguem sonhos que não nasceram em seus corações. E aguardam colheitas que nunca podem vir, porque suas sementes não estão vivas. São feitos de dever, de expectativas alheias, do desejo de pertencer. E não importa quanta água e cuidado recebam, sua alma sabe. Nada autêntico crescerá ali. O jardim que não floresce não é um erro, é uma mensagem. É a voz silenciosa da sua essência sussurrando: este não é o lugar. Esta não é a semente. Este não é o seu momento. Mas ouvir essa voz exige humildade, porque às vezes essa voz contradiz tudo o que você foi ensinado a desejar. O jardim que não floresce nos convida a parar, a observar sem julgamento, a desfazer o impulso de forçar os brotos.
A impaciência é inimiga da abundância, porque nasce da desconexão. E toda desconexão surge quando você se esquece de quem você é e por que faz o que faz. Abundância não é um resultado, é consistência. E a consistência floresce em seu tempo, não no seu. A terra tem seu ritmo, a alma também. E há estações invisíveis que governam seu caminho, mesmo que a lógica não as compreenda. Há invernos que não castigam, eles preparam. Há silêncios que não significam vazio, eles significam escuta. Há pausas que não são contratempos, são alinhamentos. Às vezes o jardim não floresce porque você não está realmente lá. Seu corpo, sim, suas mãos talvez, mas não sua presença plena. Sua mente está focada em pensamentos posteriores, em quando os frutos virão. Zrênia, em e se eu não conseguir? E nessa ansiedade, a vida não consegue criar raízes, porque a vida precisa de espaço para respirar, precisa de confiança. Quando você planta a partir de um lugar de urgência, você colhe a partir de um lugar de escassez. Mas quando você planta a partir de um lugar de entrega, a terra responde como um espelho bondoso. Mesmo que os frutos demorem, algo dentro de você já floresceu, a certeza de trilhar a sua verdade. E essa certeza, mesmo que não possa ser vendida ou exibida, é a forma mais profunda de riqueza, porque ela te liberta. Você não age mais por necessidade, você age por chamado. Você não age mais para receber, você age porque há algo dentro de você que quer se expressar, doar, compartilhar, incondicionalmente. Esse é o verdadeiro jardim, aquele que cresce a partir de quem você é, não do que você precisa provar. E quando você cultiva a partir daí, mesmo que não floresça à primeira vista, você não se sente mais vazio, porque você sabe que cada gesto é carregado de significado, que cada ato é uma prece, que cada passo o aproxima de si mesmo. O jardim que não floresce também ensina. Ensina-nos a deixar ir. Ensina-nos a confiar. Ensina-nos a esperar sem perder a fé. Ensina-nos a rever delicadamente as nossas intenções, a podar o nosso ego sem culpa, a permitir-nos mudar de direção sem nos sentirmos fracassados. Porque quem para ouvir a terra nunca falha. Quem insiste em semear no deserto da sua própria desconexão falha. E se um dia você perceber que o que plantou não te representa, não tenha vergonha. Celebre essa clareza. Desenterre sem medo. Deixe ir com gratidão. E recomece de um lugar diferente, com uma semente diferente, com um fogo diferente no coração. Ninguém exige que você floresça o tempo todo. Ninguém exige que você dê frutos para ser valioso. A verdadeira abundância não está no que você mostra. Está naquilo em que você se agarra quando ninguém está olhando. Na paz que existe dentro de você, mesmo quando não há evidências de sucesso lá fora. Na fé silenciosa que te acompanha, mesmo quando você ainda não vê nenhum broto. Esse é o jardim da alma, um espaço sagrado onde o tempo não governa, onde o resultado não define, onde a vida responde àqueles que ousam viver verdadeiramente. E quando florescer, porque florescerá no seu momento perfeito, você saberá que não se tratava de ter mais, mas de ser mais. Que não se tratava de realizar, mas de lembrar. Que não se tratava de conquistar a vida, mas de se reconciliar com ela. Um jardim que não floresce não é um castigo, é um professor. E ela só ensina aqueles que ousam ficar um pouco mais, a ouvir um pouco mais profundamente, a confiar um pouco além do medo. Porque às vezes o maior florescimento ocorre quando você finalmente aprende a parar de exigir e começa a simplesmente ser. Capítulo 5. A linguagem do ouro silencioso. Existe uma riqueza que não pode ser contada nem pesada. Uma riqueza que não se manifesta em números ou posses, mas na vibração silenciosa que emana daqueles que compreenderam a linguagem oculta do universo. Essa linguagem não é ensinada em escolas nem encontrada em livros antigos. Ela não pertence a nenhuma língua conhecida, e ainda assim, tudo o que vive a compreende. É a linguagem do ouro silencioso.
Não ouro que brilha, mas ouro que respira. Não ouro que se exibe, mas ouro que se sente. Uma energia sutil que não chama a atenção, mas transforma tudo o que toca. Não há uma palavra exata para isso, mas sua presença é reconhecida como uma paz profunda, uma certeza serena, uma harmonia que não depende de nada externo. A alma que despertou esse ouro interior não precisa se embelezar. Não busca provar nada. Não precisa justificar seu valor. Torna-se presença. Torna-se magnetismo. Não pelo que faz, mas pelo que é. Porque o ouro silencioso não é o resultado de ações, mas sim um reflexo de alinhamento. É a consequência de ter se purificado de impurezas internas, de ter se livrado de máscaras, de ter escolhido repetidas vezes a autenticidade em vez do caráter. Aqueles que vibram a partir deste estado não pedem, exigem ou competem mais. Sua abundância não é ofensiva nem altiva, é gentil, firme e inevitável. Porque o universo não responde ao clamor, mas à frequência. E essa frequência só emite sua música quando a alma para de lutar contra si mesma. O ouro silencioso é uma sabedoria que se transmite sem a necessidade de ensinar. Basta estar presente, caminhar a partir do centro, falar a partir das raízes, respirar a partir da verdade. Nesse estado, cada gesto é uma linguagem, cada pausa é uma mensagem, cada olhar é uma bênção. Há pessoas que cruzam o seu caminho e, sem dizer nada, lembram-no de algo sagrado. Elas não lhe oferecem soluções, elas o despertam. Elas não lhe dizem quem você é, elas o fazem sentir. Elas são portadoras de ouro silencioso. Não porque o buscaram, mas porque o incorporaram. Não porque têm mais, mas porque se desfizeram do que não eram. E esse é o segredo que muitos ignoram. A riqueza não está em somar, mas em refinar. Não está em acumular camadas, mas em remover o que bloqueia a essência. Porque por trás da ansiedade, do medo, do desejo de aprovação, sempre houve ouro. Você simplesmente não sabia como ouvi-lo. O ouro silencioso é inatingível. Ele é lembrado. Ele está com você desde antes de você aprender a duvidar de si mesmo. É aquela luz ancestral que cintila em meio aos seus dias sombrios. É aquela força invisível que o sustentou mesmo quando você pensava estar quebrado. É a sabedoria da alma que não esquece o que veio a ser, mesmo que você já tenha esquecido. Para despertar esse ouro, você não precisa mudar sua vida, sua localização ou seu nome. Você precisa mudar sua frequência. Você precisa retornar a si mesmo. Habite em si mesmo. Ouça a si mesmo sem interrupção. Pergunte a si mesmo: o que eu faço nasce da minha verdade ou do meu medo? O que eu dou é para compartilhar ou controlar? O que sonho é meu ou é um reflexo do que os outros esperam? Responder a essas perguntas com honestidade é alquimia. Cada resposta sincera é uma fusão, uma transmutação do chumbo da ilusão no ouro da consciência. Porque a abundância não se encontra no futuro. Ela se cultiva no momento em que você para de se trair. O ouro silencioso fala em gestos, em decisões tomadas com a alma, em limites que protegem o sagrado, em gratidão oferecida sem razão, na dignidade daqueles que escolheram não se vender por promessas vazias, no olhar límpido daqueles que choraram por suas falsidades e agora sorriem com os pés na verdade. Não há arrogância naquele ouro, não há ostentação, há apenas presença, e essa presença vale mais do que qualquer coisa que você possa acumular, porque não precisa ser defendida. É autossuficiente. Irradia sem esforço, inspira sem pretensão. É o silêncio que pesa mais que 1000 palavras. É a calma que desarma o conflito. É a luz que não fere, mas dissolve a escuridão sem violência. Essa é a linguagem que a vida reconhece. Não a linguagem das queixas, nem dos gritos, nem das súplicas, mas a linguagem invisível de alguém que se tornou um com seu propósito e não busca mais sinais porque se tornou um sinal. Esse é o ouro da alma, a riqueza que você não pode perder porque não pode ser roubada. A abundância que você não pode exibir porque não cabe numa vitrine.
A prosperidade que não vem de fora porque brota de dentro, como uma fonte que nunca seca. E quando você alcança esse estado, mesmo que seja apenas por um momento, você entende por que ele não floresceu tanto, por que pesou tanto, por que doeu tanto, porque você não estava vibrando a partir da sua verdade. O ouro silencioso não é o objetivo, é o solo sobre o qual tudo floresce sem esforço. É o tom exato em que a vida canta com você. É a chave perdida que abre portas sem tocá-las, porque você não precisa mais de permissão. Você se tornou parte do todo, então tudo muda. A realidade deixa de ser um obstáculo e se torna um espelho. O desejo deixa de ser uma falta e se torna uma expressão. O caminho deixa de ser uma luta e se torna uma dança. E você finalmente fala a língua que o universo entende. A língua sem palavras, a língua do ouro silencioso. Capítulo 6. As correntes invisíveis. Há prisões sem grades e sem grilhões que não fazem barulho ao caminhar. Há prisões que ninguém impõe, mas que muitos habitam por vontade inconsciente. São as correntes invisíveis, aquelas que não prendem o corpo, mas imobilizam a alma. Aquelas que não se veem, mas se sentem como um peso antigo, como um eco repetido que faz duvidar da liberdade mesmo quando ninguém o impede de voar. Essas correntes não foram colocadas em um único dia. Foram forjadas lentamente, com palavras que, sem querer, deixaram marcas em você. Com olhares que semearam dúvidas. Com silêncios que pesaram mais que um grito. Algumas nascem na infância, outras são herdadas involuntariamente. Mas todas compartilham a mesma linguagem, a da limitação assumida como identidade. Não consigo, não sou o suficiente. Não é para mim, não mereço tanto. Ninguém na minha família conseguiu. Preciso me sacrificar para valer a pena. Não há abundância sem esforço extremo. Cada uma dessas frases, ditas ou pensadas milhares de vezes, tornou-se um elo. E assim, sem perceber, você começou a andar com correntes que não questionava, porque acreditava que elas faziam parte de você. Mas não são. Nada que limite a expansão da sua alma pode fazer parte da sua essência. Correntes não definem quem você é. Elas apenas mostram o quanto você se distanciou de quem você realmente é. E esse afastamento não é culpa, é esquecimento. O esquecimento da sua verdade, da sua luz, do seu direito sagrado de florescer sem pedir desculpas. Algumas correntes são confundidas com virtudes. O sacrifício constante, por exemplo, às vezes é aplaudido como um sinal de força, quando na realidade pode ser uma forma de autossabotagem disfarçada. A falsa humildade, que ofusca a própria luz para não causar desconforto. O medo de receber, oculto por trás da generosidade excessiva. A rejeição do prazer, confundida com espiritualidade. Mas a alma sabe, e o corpo também. Cada vez que você se trai para se encaixar, algo dentro de você se aperta. Cada vez que você diz sim quando queria dizer não, uma pequena ferida se abre. Cada vez que você minimiza seu desejo por medo de parecer egoísta, você se afasta um passo da sua abundância, porque você não pode ser abundante por meio da abnegação. Correntes invisíveis não se rompem com raiva, mas com consciência. Não se libertam pela luta, mas pelo olhar compassivo que reconhece: isto não sou mais eu. Esse é o começo de toda a verdadeira liberdade, o ato íntimo e silencioso de declarar que você não trilhará mais caminhos que não lhe pertencem, que você não carregará mais histórias que não escolheu, que você não repetirá mais padrões simplesmente por lealdade a um passado que lhe ensinou a sobreviver, mas não a florescer. E naquele instante, mesmo que o mundo não perceba, algo dentro de você se solta. Como uma chave girando dentro de uma fechadura enferrujada. Como um suspiro que espera há séculos para escapar. Como uma semente que finalmente recebe permissão para brotar. Mas você tem que estar disposto. Disposto a abrir mão do conforto do familiar. Disposto a decepcionar as expectativas dos outros para não trair a sua alma. Disposto a caminhar sem certezas, mas com a verdade. Porque a liberdade não é dada,
é escolhida. E essa escolha às vezes dói, porque significa abrir mão de uma versão de si mesmo que era útil, mas que não é mais real. Libertar-se de correntes invisíveis não é um ato violento. É um retorno, uma volta para casa, para aquele espaço interior onde você não precisa justificar sua existência nem embelezar seu desejo. Onde não há julgamento por querer mais, nem culpa por ser feliz. Onde você entende que a abundância não é um objetivo egoísta, mas uma expressão da alma quando ela vive em plenitude. E quando você começa a se habitar a partir desse lugar, o mundo também muda. Você não escolhe mais por medo, mas por ressonância. Você não trabalha mais para provar algo, mas para se expandir. Você não doa mais a partir do vazio, mas da plenitude. Você não se relaciona mais por necessidade, mas por liberdade. Cada corrente que você solta abre espaço, e nesse espaço, a vida entra com todas as suas possibilidades. A vida que antes parecia ilusória começa a se aproximar, não porque mudou, mas porque você não está mais se escondendo dela. Porque a vida não para, ela apenas espera. Ela espera que você se lembre de si mesmo. Ela espera que você se dê permissão. Ela espera que você se livre do disfarce da escassez e retorne ao seu trono interior. Então o aparentemente impossível acontece, flui. E você flui com ele, e você descobre que sempre foi livre. Só que as correntes eram feitas de ideias, e as ideias, quando vistas, perdem o poder. Os verdadeiros laços não estão no mundo, estão na mente. E quando a mente está livre, tudo responde. O corpo, a alma, o destino, o universo. Porque o universo não resiste a você. Ele apenas espera por você. Capítulo 7. A geometria do destino. O destino não é um caminho traçado em pedra, mas uma arquitetura invisível que se desenrola em harmonia com o ritmo do universo. Não é uma cadeia de eventos predeterminados, mas uma dança sagrada entre liberdade e ordem, entre acaso e propósito. É a geometria secreta que sustenta a vida, onde cada linha, cada ângulo, cada forma tem um significado que transcende a lógica comum. Imagine um círculo perfeito, sem começo nem fim, um símbolo eterno de unidade e continuidade. Dentro desse círculo, cada ponto não está isolado, mas conectado a todos os outros, formando padrões complexos que se entrelaçam como o batimento cardíaco do cosmos. Esta é a essência do destino, uma rede sutil e delicada onde nada está fora do lugar, mesmo que a mente humana o perceba como caos. A geometria do destino fala uma língua ancestral, escrita não em letras, mas em símbolos invisíveis. É uma linguagem que só a alma reconhece, pois se comunica em frequências e vibrações, em ressonâncias e ecos que atravessam o tempo e o espaço. É a arquitetura da experiência, onde cada encontro, cada desafio, cada escolha é uma parte necessária de um projeto maior. Não há coincidências neste padrão, apenas sincronicidades. Não há acidentes, apenas chamados. Não há erros, apenas lições aprendidas. O destino é um mapa desenhado pela sabedoria do universo, uma obra-prima em construção. E você é o artesão que molda sua forma por meio de cada pensamento, cada emoção, cada ação. Mas para ler esse mapa, para compreender essa geometria, é necessário silenciar o ruído da mente superficial e sintonizar-se com a frequência profunda do ser. Somente a partir do silêncio interior é possível enxergar as linhas invisíveis que conectam os pontos dispersos da vida. Somente por meio da contemplação cuidadosa é possível compreender que o que parecia desconectado é, na realidade, um projeto perfeito. Neste projeto, liberdade não é a ausência de limites, mas a consciência deles. É saber que cada escolha abre e fecha portas, que cada passo define ângulos, que cada intenção molda a forma. Não se trata de se resignar ao destino, mas sim de participar de sua criação com respeito e humildade, reconhecendo que somos coautores e atores da mesma obra. A geometria do destino também ensina que a paciência é uma virtude sagrada.
porque nem tudo se revela imediatamente. Alguns padrões só se completam após longos silêncios. Algumas formas só fazem sentido quando observadas à distância. É por isso que a pressa é inimiga da compreensão. A pressa é a voz do ego, que não quer esperar, que quer resultados imediatos, que se desconecta do fluxo. Mas a vida flui em ciclos, em espirais, em fractais. Cada fim é um começo disfarçado. Cada sombra é uma luz meio descoberta. Cada queda é uma oportunidade de se erguer com uma nova perspectiva. E nessa dança, o destino desdobra sua geometria com elegância e precisão. A chave para se alinhar a essa geometria não está no controle, mas na confiança. Não em forçar, mas em fluir. Não em resistir, mas em acolher. Porque quando você se entrega ao movimento do universo, quando se torna um participante consciente de seu design, você começa a reconhecer os sinais, a ouvir os sussurros, a ver os reflexos que guiam seus passos. Então, cada encontro se torna sagrado. Cada desafio, um professor. Cada momento, um elo na corrente invisível que sustenta o seu propósito. E mesmo que você não entenda tudo, mesmo que às vezes duvide, você sabe que está onde deveria estar, fazendo o que deveria fazer, sendo quem deveria ser. A geometria do destino também é um lembrete da interconexão, de que não somos separados, mas interligados, de que cada ação reverbera na infinita teia da vida, de que suas decisões afetam não apenas o seu caminho, mas também o dos outros, de que a abundância não é apenas para você, mas para o todo. Portanto, honrar o seu destino é honrar a própria vida. Significa estar ciente do poder que você tem de moldar a realidade e, ao mesmo tempo, render-se à sabedoria que transcende a mente. Significa caminhar com firmeza e humildade, com o olhar atento e o coração aberto. E assim, na geometria sagrada do universo, você encontra o seu lugar. Não como um ponto perdido, mas como um vértice necessário. Não como um ator solitário, mas como parte de uma sinfonia maior. Não como um destino imposto, mas como uma criação contínua. Porque o destino não é algo que acontece com você, é algo que você cria. E nessa criação a riqueza infinita é revelada, não como uma meta distante, mas como a própria dança da sua existência. Aproveito este momento para lhe dizer que se o que você vê ressoa com você, no primeiro link da descrição, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo. Capítulo 8. O vento que fala. O vento é um mensageiro sem voz, um sussurro que viaja pelo tempo e pelo espaço sem ser captado, um segredo que se esgueira entre as folhas, as montanhas e os silêncios. Você não pode vê-lo, não pode pará-lo, mas pode senti-lo. E nesse sentimento reside a linguagem que só a alma entende. O vento que fala não grita nem exige. Comunica-se com delicadeza, com paciência, com uma sabedoria ancestral que viajou por mundos e gerações, carregando em seu hálito a verdade oculta da abundância. Assim como o vento, a vida também fala em murmúrios, não em sons estrondosos, mas em sinais sutis que frequentemente ignoramos porque buscamos respostas estridentes, evidências claras, certezas imediatas. Mas a linguagem do universo não é literal nem direta, é simbólica e poética, destinada a ser decifrada pelo coração e não pela razão. Ouvir o vento falar é uma arte esquecida, requer parar a mente, silenciar o ruído interno e abrir os sentidos para além do visível. É um ato de humildade, pois envolve reconhecer que não controlamos nada e que existem forças maiores que guiam a nossa existência. É aceitar que nem sempre entenderemos o porquê, mas que a verdadeira riqueza reside em nos rendermos a esse mistério. O vento não é apenas o movimento do ar, é energia dançante, é a ponte entre o tangível e o intangível, entre o agora e o eterno. Ele carrega sementes, aromas, memórias. Cada rajada carrega uma mensagem única, personalizada para quem a recebe. E a mensagem pode ser diferente para cada alma, porque o vento fala na linguagem da intuição, do simbolismo e da vibração.
Quando você aprende a ouvir o vento, começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Uma coincidência recorrente, um sentimento que se intensifica, um sinal que aparece em sonhos ou momentos de silêncio. É como se o universo estivesse enviando notas musicais e você fosse o instrumento pronto para vibrar em harmonia. Mas ouvir o vento falar não é passividade. Não é esperar que tudo aconteça sem levantar um dedo. É aliar-se ao movimento natural da vida, dançar ao seu ritmo e agir quando for o momento certo, nem antes, nem depois. É confiar que as oportunidades surgem quando você está pronto para recebê-las, não quando sua mente impaciente as exige. O vento também nos ensina sobre a impermanência, que tudo muda, que nada é fixo ou eterno e que resistir a esse fluxo só gera sofrimento. Como o vento que se agarra a lugar nenhum, a verdadeira abundância não permanece em um só lugar ou forma. Ela se manifesta em múltiplas expressões, às vezes sutis, às vezes grandiosas, mas sempre em movimento. Essa impermanência liberta você do medo da perda, porque você entende que a riqueza não é um objeto ou uma quantidade fixa, mas um estado dinâmico, uma dança constante entre dar e receber, entre deixar ir e aceitar. É um rio que flui e renasce, não uma posse que acorrenta. O vento falante também é um mestre da humildade, porque nos lembra que, embora sejamos criadores poderosos, não somos os mestres do universo. Somos parte de um todo maior, e nossa tarefa não é controlar o vento, mas deixar que ele nos guie. É abandonar a ilusão do controle absoluto e nos abrir para a magia da colaboração com o invisível. Essa colaboração se manifesta quando você aprende a ler os sinais, a seguir suas intuições, a confiar nos palpites que surgem do silêncio. Essas vozes interiores, que embora às vezes contradigam a lógica, possuem a sabedoria de uma alma que viu além da superfície. O vento falante também carrega a mensagem do desapego, que a abundância não se encontra na acumulação, mas na liberdade, que a verdadeira riqueza é aquela que se compartilha, aquela que se multiplica no ato de dar, que quando você dá sem expectativas, quando você dá sem medo, o vento retorna com presentes inesperados, porque a vida honra o fluxo circular. Esta verdade não é um mantra vazio, mas uma experiência profunda, revelada na prática diária. No ato de abrir mão do controle, de liberar a resistência, de confiar que o universo te sustenta, mesmo quando você não consegue enxergar o caminho. Na serena certeza de que mesmo que você não entenda o porquê de cada volta, o vento que fala está sempre lá, movendo as velas, abrindo portas, levando seu navio em direção à costa que sua alma reconhece. Mas para chegar a esse ponto, você precisa primeiro aceitar a vulnerabilidade do desconhecido. Você precisa estar disposto a abrir mão de certezas, a desmantelar crenças limitantes, a abraçar o mistério de coração aberto. Porque somente através da humildade se pode ouvir o sussurro do vento, que nunca compete com o ruído do ego, mas sim o supera com seu silêncio. Nesse silêncio, você encontra a chave que abre a mente e a alma, a chave que lhe permite decifrar a linguagem oculta da vida, que não está escrita em livros nem ditada pela lógica, mas na pulsação do universo, na vibração do agora, na poesia que habita cada momento. E quando você abre essa porta, descobre que o vento que fala também é o vento que te impulsiona, que você não está sozinho em sua busca, que o universo conspira com você, que a riqueza infinita não é um sonho distante, mas um estado presente, sempre disponível, esperando para ser reconhecido. Então você aprende a dançar com o vento, a sentir seu ritmo, a deixar que suas palavras invisíveis o guiem sem medo, a confiar que cada curva, cada pausa, cada brisa é mais um verso no poema da sua vida. Porque o vento que fala é a voz da alma do mundo, e você faz parte desse sussurro eterno, dessa melodia infinita, dessa dança sagrada que une céu e terra, coração e mente, desejo e entrega.
Ouvir o vento falar é, em última análise, ouvir a sua própria verdade, a linguagem sagrada que transcende as palavras e conecta você à riqueza que nunca se perde, porque sempre esteve dentro de você. Capítulo 9. A luz oculta. No coração da escuridão mais profunda, onde a noite parece não ter fim, existe uma luz que permanece intacta, invisível para aqueles que apenas a observam com os olhos. Essa luz oculta não brilha para atrair atenção, nem busca reconhecimento do mundo exterior. É um farol silencioso, uma centelha eterna que arde profundamente no interior do ser, à espera de ser descoberta. A luz oculta não é um clarão fugaz, mas a essência pura que suportou as tempestades da alma sem perder sua integridade. Não se apaga pelos ventos do desânimo, nem se consome pelas chamas do desespero. É a força que sustenta o espírito quando tudo parece desmoronar, o refúgio secreto onde a alma se encontra. Muitas vezes, no caminho para a abundância, confundimos luz com fama, brilho com verdadeira iluminação. Buscamos reconhecimento externo, aplausos e espelhos, sem perceber que a verdadeira riqueza nasce daquele fogo interior que ninguém pode roubar ou apagar. Essa luz não depende de circunstâncias, aprovação ou posses. Ela está além de tudo isso, porque é essência. Descobrir a luz oculta é um ato de coragem e humildade. Coragem para mergulhar nos recantos mais escuros do próprio ser, para olhar sem medo o que lhe foi negado, para aceitar as sombras sem julgamento. Humildade para reconhecer que nem tudo pode ser controlado, que existem mistérios que só se revelam no silêncio e na espera. Essa luz, quando conectada à consciência, torna-se um guia. Não um farol que impõe um caminho, mas uma chama que nos convida a seguir o verdadeiro caminho, mesmo que seja incerto. Porque a luz oculta não promete uma jornada sem dificuldades, mas sim a força para navegá-las com dignidade e esperança. Muitas vezes, o medo é a barreira que nos impede de encontrar essa luz. Medo de encarar a verdade, de perder o que sabemos, de mudar. Mas o medo, embora poderoso, nada mais é do que uma sombra projetada sobre a luz. E a sombra não pode existir sem ela. Portanto, a busca pela verdadeira abundância reside em superar o medo, não em evitá-lo. A luz oculta também nos lembra da importância do tempo interior, aquele espaço onde os resultados não são medidos, nem o progresso julgado, mas onde simplesmente somos. Nesse tempo, a mente se aquieta, o coração se abre e a luz pode brilhar sem interferências. É um refúgio construído com paciência e presença, não com esforço ou expectativas. Quando a luz oculta se manifesta, tudo muda. As coisas perdem seu peso insuportável, os problemas se tornam relativos, as feridas encontram consolo. A abundância deixa de ser um conceito distante e se torna uma experiência tangível. A paz que surge de estar em sintonia consigo mesmo e com o universo. Essa luz não é exclusiva nem limitada. Está dentro de cada ser, dentro de cada alma que escolhe se lembrar de quem é, além das circunstâncias. É a chama que nos convida a caminhar com passos firmes, a confiar no processo, a celebrar cada pequeno vislumbre da vida, por mais insignificante que pareça. Mas para nutrir essa luz, é necessário nutri-la com atos de amor a si mesmo e à vida. Não com sacrifícios que sangram, mas com cuidado que cura. Não com exigências que esmagam, mas com ternura que liberta. Porque a luz oculta é frágil e poderosa, precisa de respeito e coragem para crescer. A verdadeira riqueza não é o que se exibe no mundo, mas o que se cultiva interiormente. Não é um tesouro a ser acumulado, mas uma chama a ser compartilhada. E quando você escolhe honrar essa luz, você começa a irradiar da sua essência, transformando o ambiente sem a necessidade de palavras ou demonstrações. Essa transformação silenciosa é o caminho para a riqueza infinita. Um caminho medido não em posses ou reconhecimento, mas na qualidade do ser, na profundidade do amor e na autenticidade da vida.
Porque a luz oculta não apenas ilumina o seu caminho, mas também se torna um farol para outros que também buscam. É a faísca que acende outras chamas, o início de uma corrente de amor e sabedoria que transcende o tempo e o espaço. Assim, ao encontrar e honrar essa luz, você se torna parte do tecido eterno da vida, um reflexo vivo da abundância que sempre foi destinada a você. Capítulo 10. O sussurro do tempo. O tempo não é um inimigo nem um juiz que julga, mas um sussurro suave que percorre a alma, uma melodia que acompanha cada momento sem pressa ou pausa. Não é uma linha reta, mas um círculo infinito que abraça o passado, o presente e o futuro em uma única e eterna batida. Ouvir o sussurro do tempo é aprender a habitar o agora com plena consciência, reconhecendo que cada momento é uma dádiva sagrada que contém a semente da abundância. O tempo nos convida a abandonar a urgência, a deixar de lado a ansiedade que advém de querer controlar o que ainda não chegou. Ele nos convoca à paciência, não como uma espera passiva, mas como uma presença ativa que reconhece a sabedoria oculta em cada processo. Porque tudo tem seu ritmo, e cada passo dado em seu momento exato é uma nota perfeita na sinfonia da vida. No sussurro do tempo, a pressa se dissolve e nasce uma profunda confiança no fluxo natural dos acontecimentos. Você entende que a vida não acelera nem para o seu capricho, ela simplesmente é, e nessa simplicidade reside a grandeza. A abundância infinita não é fruto da velocidade, mas da harmonia com o tempo próprio de cada alma. Ouvir esse sussurro exige abrir mão do ruído externo, das vozes que impõem horários estranhos, das expectativas que aprisionam a liberdade. É um ato de coragem interior, porque envolve confiar que nem tudo depende de você, que existe uma ordem invisível que guia o desenrolar do seu destino. O tempo fala em silêncios prolongados e momentos fugazes, na pausa que convida à reflexão e na oportunidade que se abre sem aviso, na estação que anuncia a colheita e no inverno que prepara a terra para novas sementes. Aprender a decifrar seus sinais é uma arte cultivada pela experiência e pelo coração aberto. Ao sintonizar-se com o sussurro do tempo, você descobre que não há perda, mas sim transformação. Que cada ciclo que se encerra é o início de um novo. Que feridas que pareciam eternas são curadas com o passar paciente dos dias. Que a abundância não se mede em quantidade, mas em qualidade. E isso se cultiva através do respeito ao próprio ritmo. O sussurro do tempo também revela que a verdadeira riqueza não reside em acumular, mas em viver cada momento plenamente. Que a pressa é apenas uma sombra que esconde a luz do presente. Que quando você aprende a parar, a respirar, a olhar sem julgamento, a abundância se revela nas pequenas coisas. Um sorriso, um gesto de amor, um sonho renovado. Este sussurro é um convite constante para estarmos atentos ao agora, para escolhermos com intenção, para abrirmos mão do que não nos serve e para acolhermos o que nos nutre. Porque a vida não espera que estejamos prontos para começar. Ela nos oferece o presente do momento presente para que possamos transformá-lo na nossa obra mais bela. Nesta obra, o tempo é a tela na qual você pinta suas decisões, seus sonhos, seus atos de amor e dedicação. Não há correção ou arrependimento, apenas aprendizado e crescimento. Cada pincelada, por mais imperfeita que seja, é um passo em direção à realização e à riqueza interior. Ouvir o sussurro do tempo também é reconhecer que a eternidade não é um lugar distante, mas a experiência de estar plenamente vivo a cada segundo. É sentir que, mesmo com o passar dos dias e a mudança das estações, a essência permanece intacta e luminosa, e essa essência é a verdadeira fonte da abundância infinita. Não um destino a ser alcançado, mas um estado que se revela quando você se alinha com o ritmo sagrado do tempo. Quando você permite que cada momento seja um ato de criação consciente, uma expressão autêntica de quem você é. Assim, o sussurro do tempo se torna seu fiel companheiro, o guia que sustenta seus passos,
a melodia que harmoniza seu ser com o universo. E nessa harmonia, a riqueza não é um sonho distante, mas a realidade que você habita aqui e agora. Capítulo 11. O reflexo da alma. A alma é um espelho sagrado, um cristal puro que reflete não apenas a luz que recebe, mas também as sombras que carrega consigo. Não é um reflexo estático ou uma imagem fixa, mas um rio mutável que mostra a dança eterna entre essência e experiência, entre ser e parecer. Nesse reflexo, a verdade mais profunda da abundância é revelada. Não se trata do que você possui, mas do que você reconhece e honra em si mesmo. Olhar para o reflexo da alma não é um ato superficial ou vão, mas um convite à honestidade radical. Significa parar diante do espelho interior e contemplar, sem medo ou embelezamento, o que emerge com luz e sombra, com amor e medo, com certeza e dúvida. Porque a alma não é apenas perfeição, é também aprendizado, crescimento e transformação. Nesse espelho, máscaras e padrões herdados às vezes são projetados, distorcendo nossa visão. Crenças limitantes, medos ocultos, feridas não cicatrizadas. Esses são os véus que obscurecem a clareza do reflexo e, quando reconhecidos, tornam-se a porta de entrada para a libertação, pois somente iluminando a sombra podemos restaurá-la ao seu lugar dentro do todo. O reflexo da alma também é um espelho que se estende para o mundo. O que você vê dentro de si se manifesta em seus relacionamentos, em suas ações, na maneira como você cria e recebe abundância. A lei do espelho ensina que o que você julga externamente é um reflexo do que você ainda não integrou internamente. Portanto, o caminho para a riqueza infinita reside na reconciliação consigo mesmo, em acolher cada parte do seu ser com compaixão. Essa reconciliação é um ato de amor profundo e transformador. Não significa ignorar as imperfeições, mas sim aceitá-las como parte da sua história e da sua evolução. Quando você aprende a se enxergar com olhos ternos e sinceros, a abundância deixa de ser um anseio distante e se torna a expressão natural da sua autenticidade. O reflexo da alma também fala da conexão com o todo. Porque, embora cada alma seja única, seu espelho é tecido na infinita teia da vida. O que brilha em você, brilha nos outros. O que você carrega em segredo afeta o tecido coletivo. Reconhecer esse reflexo compartilhado é compreender que a verdadeira riqueza é coletiva, que o crescimento pessoal é uma dádiva para o mundo inteiro. Este espelho interior convida à integração dos opostos: luz e sombra, ordem e caos, alegria e dor. Somente nessa integração podemos encontrar plenitude e equilíbrio. Tentar negar uma parte é perder o reflexo completo, é fragmentar a essência e fechar a porta para a verdadeira abundância. Olhar para o reflexo da alma também revela a capacidade de mudança. Porque o espelho não é um juiz, mas um espelho vivo que responde a cada intenção, a cada ato de consciência. À medida que você se cura, cresce e se alinha com a sua verdade, o reflexo se transforma, clareia e se expande. Essa transformação é a base da riqueza infinita. Não porque a alma busque a perfeição, mas porque reconhece que sua verdadeira natureza é ilimitada. A abundância é, então, o reflexo desse estado interior. Um espelho que reflete a imagem de um ser livre e criativo conectado à fonte universal. Assim, a reflexão da alma se torna um caminho de autoconhecimento e amor, uma jornada sem fim que nos convida a descobrir e honrar a riqueza que sempre esteve dentro de nós. Não em posses ou reconhecimento externo, mas na luz que emana quando nos olhamos e nos aceitamos completamente. E nesse reflexo a verdadeira riqueza floresce, silenciosa e profunda, iluminando cada passo do caminho em direção à realização. Capítulo 12. O eco do silêncio. O silêncio não é simplesmente a ausência de som. É um espaço sagrado, um território invisível onde a alma encontra sua voz mais verdadeira. Um eco profundo que ressoa nos recônditos mais profundos do ser. Nesse vasto silêncio, não há necessidade de palavras,
pois uma linguagem mais antiga e verdadeira se manifesta, falando em sussurros, em vibrações sutis, que só o coração pode compreender. O silêncio é a morada onde o universo revela seus segredos, onde a abundância se torna tangível através da quietude e da presença. Muitas vezes confundimos silêncio com vazio, solidão ou medo. Mas o silêncio é exatamente o oposto. É plenitude, um abraço que envolve e sustenta. Nele, a alma encontra refúgio e clareza, pois se liberta do ruído que fragmenta a consciência. Dúvidas, julgamentos, expectativas. Ao silenciar a mente, permitimos que a verdade interior emerja como um rio sereno que flui sem esforço. O eco do silêncio é um convite à pausa, a abandonar a pressa imposta pelo mundo e a mergulhar no momento presente. Nesse momento, que não é medido por relógios ou calendários, reside a fonte inesgotável de sabedoria. Não se trata de sabedoria intelectual, mas de uma compreensão profunda nascida da experiência direta, do contato íntimo com a essência do ser. Ouvir esse eco exige coragem, pois envolve encarar a nós mesmos sem distrações, com toda a nossa luz e sombra. O silêncio expõe, sem filtros, o que realmente somos. Pode ser desconfortável no início, pois revela feridas ocultas, desejos reprimidos e medos ocultos por trás das máscaras cotidianas. Mas também é o caminho para a cura, a integração e a libertação. Silêncio não é passividade ou isolamento. É um espaço ativo onde a transformação ocorre em silêncio. É o jardim onde as sementes da abundância germinam, não como frutos imediatos, mas como um processo paciente e sagrado. Em silêncio, a alma se prepara para florescer, para desenvolver seu potencial infinito no momento certo, com a força e a graça necessárias. Além disso, o eco do silêncio nos conecta ao todo. Ele nos lembra que não somos separados, mas sim parte de uma rede vasta e complexa, onde tudo vibra em harmonia. Nesse sentido, a abundância não é uma posse individual, mas um fluxo compartilhado que se expande quando nos alinhamos ao ritmo universal. O silêncio nos ensina a importância da escuta verdadeira, não a escuta distraída que aguarda sua vez de falar, mas a escuta profunda que acolhe sem julgamento e sem pressa. Escute em silêncio os outros, mas também a natureza, nossos corpos, nossos pensamentos e emoções. Essa escuta abre espaços interiores onde a criatividade, a intuição e a inspiração podem brotar livremente. O eco do silêncio também é um espelho que reflete nosso estado interior. Quando a mente está agitada, o silêncio parece opressivo, um vazio assustador. Mas quando a mente está calma, o silêncio se torna um refúgio acolhedor, um abraço que sustenta e nutre. Portanto, cultivar o silêncio é cultivar a paz, a harmonia e o equilíbrio, que são o terreno fértil para o florescimento da verdadeira riqueza. O silêncio nos convida a simplificar, a nos desfazer do desnecessário e retornar ao essencial. Na simplicidade, nasce a abundância, não como acumulação, mas como plenitude do ser. Cada ato simples, cada momento vivido conscientemente, torna-se um milagre. A abundância floresce na qualidade da nossa presença, não na quantidade das nossas posses. No eco do silêncio, o tempo parece se expandir e a alma se expande. A vida se torna mais clara, mais luminosa, e a beleza oculta do cotidiano se revela. Pequenas coisas, muitas vezes ignoradas, assumem um significado profundo. Uma brisa suave, o farfalhar das folhas, um olhar sincero. Tudo é reflexo da riqueza infinita que habita em nós. Integrar o silêncio à vida cotidiana não significa renunciar à ação ou isolar-se do mundo. Pelo contrário, é a fonte da qual emerge uma ação mais consciente, mais alinhada com o propósito da alma. O silêncio nutre a criatividade e a sabedoria, permite que decisões sejam tomadas com clareza e amor, e que passos sejam dados com firmeza e confiança. O eco do silêncio nos lembra que a abundância não é um destino distante,
mas um estado que se revela quando nos conectamos com a fonte interior de paz e amor. Quando vivemos a partir desse lugar, a própria vida se torna um ato de criação consciente, e cada momento é uma oportunidade para manifestar a riqueza que já existe dentro de nós. Nesse silêncio sagrado, mente e coração se alinham, e a vida revela seu mistério com humildade e gratidão. Onde o ruído desaparece, a verdade brilha, e nessa verdade encontramos a liberdade de ser autênticos, de amar plenamente e de compartilhar nossa luz com o mundo. Assim, o eco do silêncio se transforma em uma melodia que acompanha cada passo, um guia invisível que conduz à plenitude e à riqueza infinita. E nessa dança silenciosa, a abundância se torna uma companheira constante, um farol que ilumina o caminho, independentemente das circunstâncias externas. Permitir que o silêncio habite em você é abrir-se para a magia da vida. É reconhecer que na quietude reside a força mais poderosa, a fonte de toda a criação e transformação. O eco do silêncio é, em última análise, a voz da alma sussurrando a eterna promessa de que tudo está bem e que a verdadeira riqueza está sempre ao alcance do coração que sabe ouvir. Capítulo 13. A Dança das Sombras. A sombra não é inimiga nem condenação. É a dança silenciosa que acompanha a luz em sua jornada eterna. Não há luz sem sombra, nem sombra sem luz. São dois lados da mesma moeda, um diálogo constante que revela a complexidade e a beleza da existência. A dança das sombras é um mistério que convida à integração, à aceitação e ao amor profundo por tudo o que somos, mesmo por aquilo que tememos e rejeitamos. Na cultura popular, a sombra é frequentemente associada ao oculto, ao escuro, ao proibido. No entanto, na sabedoria ancestral e no conhecimento interior, a sombra é reconhecida como parte essencial do ser. Um território onde residem nossas feridas, medos, desejos reprimidos e potenciais adormecidos. Negar a sombra é fragmentar o todo e fechar a porta para a verdadeira riqueza. A dança das sombras é um chamado para olharmos corajosamente para o que permanece nas sombras dos nossos corações. É aceitar que dentro de nós existem aspectos dos quais nem sempre gostamos, que podem causar dor ou desconforto, mas que também contêm energia vital e verdade necessárias para o nosso crescimento. Escondidas na sombra estão as sementes da transformação e a possibilidade de descobrir novas e profundas facetas do nosso ser. Reconhecer a sombra envolve um ato de humildade e compaixão. Não se trata de julgar ou temer o que encontramos, mas sim de acolher com amor aquela parte de nós que busca ser ouvida e libertada. Somente por meio dessa aceitação plena podemos curar feridas ocultas e permitir que a luz interior se expanda sem resistência ou bloqueios. A dança das sombras não é um processo linear ou rápido. É um movimento sutil e constante, um vai e vem entre a luz e a escuridão, entre a consciência e o inconsciente. Nesse movimento, a alma aprende a se equilibrar, a integrar os opostos e a encontrar seu centro em meio à dualidade. A sombra se torna uma professora silenciosa que ensina paciência, resiliência e a profundidade do amor incondicional. A infinita riqueza do autoconhecimento também se revela em nossa relação com a sombra. Ao mergulhar em seus mistérios, descobrimos as crenças limitantes que nos impedem de seguir em frente, os padrões repetitivos que nos impedem de nos realizar e os medos que impedem a expressão autêntica. Essa exploração é um convite para nos libertarmos das correntes invisíveis e resgatarmos a liberdade que sempre esteve disponível. A dança das sombras transforma a escuridão em luz por meio do reconhecimento e da integração. Quando paramos de lutar contra quem somos, quando aceitamos todo o nosso ser com amor, a abundância se manifesta como um fluxo natural que permeia todas as áreas da vida. A sombra deixa de ser um fardo, passando a ser uma ponte para a riqueza interior. Essa dança também se reflete em nossos relacionamentos com os outros e com o mundo.
O que projetamos para fora é frequentemente um reflexo do que ainda não integramos internamente. A sombra não aceita pode gerar conflito, ressentimento e limitações em nossas conexões. Mas quando a sombra é acolhida, os relacionamentos se tornam espaços de crescimento, compreensão e amor verdadeiro. No ritmo desta dança, aprendemos que não existe controle absoluto ou perfeição. A sombra nos lembra de humanidade e fragilidade, mas também de força e capacidade de renascimento. Ela nos convida a abandonar a rigidez e fluir com a mudança, a encontrar beleza na imperfeição e sabedoria no caos aparente. A dança das sombras é, em última análise, uma celebração da vida em toda a sua complexidade. Ela nos mostra que a riqueza infinita não é apenas a luz ofuscante, mas também a profundidade e a riqueza das sombras que lhe dão forma e significado. Ela nos ensina que a verdadeira abundância surge quando abraçamos tudo o que somos, sem reservas ou medo. Permitir que a sombra dance com a luz abre espaço para uma transformação profunda. É a porta para a libertação de velhas correntes e a manifestação de uma nova realidade, onde a autenticidade e o amor guiam cada passo. Nessa dança, a alma se encontra e reconhece que na união dos opostos reside o poder de criar uma vida plena e rica em significado. Assim, a dança das sombras se torna um ritual sagrado, um ato de coragem e amor que convida cada ser a trilhar o caminho rumo à integração, à cura e à verdadeira abundância. Nessa dança eterna, a riqueza não é um destino distante, mas a expressão natural de todo o ser. Capítulo 14. O fogo interior. O fogo interior não é simplesmente uma chama ardente, mas um sol sagrado que reside no coração de cada ser. É a centelha divina que dá vida, a energia primordial que desperta a paixão, a coragem e a força necessárias para transcender sombras e dúvidas. Não é um fogo externo, efêmero e superficial, mas uma chama eterna que arde com profunda calma, iluminando o caminho e transformando a escuridão em luz. Este fogo interior é o motor invisível que impulsiona a busca pela riqueza infinita, não em termos materiais, mas na plenitude da alma. É o desejo de crescer, de expandir-se além dos limites autoimpostos, de criar uma existência plena de significado e propósito. O fogo interior é a voz que sussurra no silêncio, lembrando-nos quem realmente somos e para onde devemos direcionar nossos passos. Acender e nutrir esse fogo exige coragem e entrega. Não é um processo de controle ou dominação, mas um ato de entrega consciente. É aceitar que o fogo arde dentro de nós, mesmo quando as circunstâncias externas parecem apagá-lo. Em meio à tempestade, esse fogo permanece aceso, escondido sob as cinzas, esperando para ser reacendido pela intenção clara e pelo amor próprio. O fogo interior também é um símbolo de transformação profunda. Como o fogo que purifica o metal, essa chama sagrada queima as impurezas do ego, dissolve dúvidas e derrete os bloqueios que impedem a expressão autêntica. É um fogo que não destrói, mas renova, purificando para abrir espaço para uma nova vida e abundância genuína. Ao nutrir o fogo interior, desperta-se uma força criativa que independe de circunstâncias externas ou da aprovação alheia. É um poder silencioso e constante que guia cada pensamento, palavra e ação em direção à manifestação dos sonhos mais elevados. Essa energia é o motor invisível que move o universo e nos conecta à fonte infinita de sabedoria e amor. O fogo interior também arde com compaixão. Não é uma chama que consome sem piedade, mas um calor sustentador que abraça ternamente cada aspecto de si mesmo, até mesmo as sombras e as feridas. Essa chama nos convida a aceitar a imperfeição e a amar autenticamente, reconhecendo que a verdadeira força nasce da vulnerabilidade e da humildade. Em momentos de escuridão, quando a dúvida e o medo parecem sufocar a chama, o fogo interior se torna um farol e um refúgio. É a luz que nunca se apaga. O lembrete de que dentro de nós reside um imenso poder e uma capacidade infinita de renascimento e reinvenção.
Essa força interior é o que nos impulsiona a seguir em frente, a persistir apesar das dificuldades e a confiar no processo da jornada. O fogo interior também é um símbolo de liberdade. Quando essa chama queima intensamente, as correntes do passado se dissolvem, os medos perdem seu poder e a pessoa se liberta para ser autêntica e viver plenamente. O fogo não permite mediocridade nem resignação. Ele convida à grandeza, à expansão do ser e à criação consciente da realidade. Ao nos conectarmos com o fogo interior, compreendemos que a verdadeira abundância não é uma recompensa externa, mas a expressão natural de uma alma desperta e equilibrada. É a manifestação visível de um processo interno de crescimento, amor e aceitação. A riqueza infinita se reflete na paixão com que vivemos, na autenticidade com que amamos e na coragem com que enfrentamos a vida. Este fogo não apenas arde no coração de cada indivíduo, mas também é a centelha que conecta todos os seres. É a energia que move o cosmos, a dança sagrada que une o uno ao todo. Ao despertar esta chama interior, sintonizamos-nos com a vibração universal e participamos conscientemente na criação de um mundo repleto de luz, amor e abundância. Cuidar e nutrir esse fogo é um ato diário de presença e dedicação. Não basta acender a faísca uma vez. Precisamos alimentá-la com pensamentos positivos, ações consistentes e uma intenção clara. Trata-se de aprender a dançar com o fogo, não temer sua intensidade e permitir que seu calor transforme cada canto da nossa existência. O fogo interior também é o guardião dos sonhos. Ele acende a visão, reacende a esperança e dá força para trilhar caminhos desconhecidos. Quando essa chama queima, a alma não teme a incerteza nem a solidão, pois sabe que está protegida por uma luz que transcende as sombras e nos guia em direção à realização. Este fogo sagrado é um lembrete constante de que a verdadeira riqueza não se mede por posses ou conquistas externas, mas pela profundidade com que vivemos, pela intensidade com que amamos e pela autenticidade com que nos apresentamos ao mundo. É a chama que transforma o simples ato de existir em uma obra de arte viva, uma sinfonia de luz e sombra, de luta e entrega, de crescimento e descanso. O fogo interior é, em última análise, o símbolo mais poderoso da abundância infinita, porque quando a chama arde dentro de você, nenhuma escuridão pode apagá-la, nenhuma tempestade pode dispersá-la. Essa chama é o farol que ilumina o seu caminho, a força que impulsiona a sua jornada e a própria essência da riqueza que você sempre carregou consigo. Capítulo 15. O Rio da Vida. O Rio da Vida é um fluxo constante, uma corrente invisível que se origina nas profundezas do nosso ser e se desdobra a cada momento, carregando consigo a essência da nossa existência. Não é um canal fixo ou uma rota predefinida, mas um caminho fluido que se adapta, se transforma e se renova a cada movimento. O rio nunca para, nunca resiste e, em sua dança perpétua, revela a própria natureza da abundância infinita. Ninguém pode parar o rio ou controlar seu curso com absoluta certeza. Às vezes, suas águas são calmas e cristalinas, refletindo o céu e a luz da atenção plena. Outras vezes, tornam-se turbulentas, carregando consigo pedras, folhas e galhos, obstáculos que parecem ameaçar bloquear o caminho. Mas mesmo em uma tempestade, o rio não para. Sua força reside em sua capacidade de fluir, de navegar, de aprender com cada experiência. O rio da vida nos ensina que a verdadeira riqueza não reside na estabilidade rígida ou na segurança ilusória, mas na flexibilidade e na capacidade de adaptação à mudança. A abundância não é uma posse estática, mas um movimento contínuo que nos convida a desapegar, a confiar e a nos render ao mistério do presente. Cada gota d'água no rio representa um momento único, uma oportunidade única na vida para crescer, amar e criar. A união dessas gotas forma o canal que sustenta nossa jornada,
unindo o passado ao presente e o futuro em um único fluxo eterno. Entender isso significa aceitar que a vida é um processo constante de transformação, onde cada experiência, seja ela doce ou amarga, faz parte de um processo maior. O rio também é um símbolo de profunda conexão com o todo. Suas águas não pertencem a um único lugar ou a uma única pessoa. Elas fazem parte de um ciclo universal que une montanhas, vales, mares e céus. Assim como o rio, nossa existência está entrelaçada na infinita teia da vida. E reconhecer essa interconexão abre as portas para a abundância coletiva. Fluir com o rio da vida significa aprender a abandonar a resistência, a deixar para trás as feridas do passado e a confiar que o curso se revelará em seu devido tempo. Significa aceitar que nem sempre podemos escolher a direção, mas podemos escolher como navegar, com que atitude e intenção. Na serenidade do rio, encontramos a paz que acalma a mente inquieta e o coração atribulado. Em seus redemoinhos, aprendemos a coragem de enfrentar desafios, de mergulhar nas profundezas e emergir renovados. Cada trecho do rio é um mestre, ensinando-nos sobre paciência, resiliência e entrega. O rio da vida também nos fala do poder da renovação constante. Assim como suas águas nunca são as mesmas, nossa alma se transforma a cada passo. A abundância infinita é a capacidade de renascer repetidamente, de abrir mão do velho para dar espaço ao novo, de confiar na sabedoria que surge do fluxo. Este fluxo não é isento de dificuldades ou momentos sombrios. Haverá rochas que se chocarão contra a corrente, tempestades que escurecerão o horizonte e desvios inesperados. Mas o rio nos mostra que nessa mesma dificuldade reside a possibilidade de descobrir novos caminhos, de crescer em força e sabedoria, de mergulhar mais profundamente no mistério da vida. Cada vez que nos permitimos ser um rio, abandonamos a luta contra a corrente e entramos em harmonia com o universo. A abundância se torna uma dádiva que chega sem esforço, uma manifestação natural do nosso alinhamento com o fluxo cósmico. Nesse estado, a vida se desenrola graciosamente e cada passo é um ato consciente de criação. O rio também é um espelho que reflete a nossa própria natureza. Em seu movimento, descobrimos a dualidade entre a calmaria e a tempestade, entre a certeza e a incerteza. Reconhecer e aceitar essa dualidade é um ato de sabedoria, que nos liberta da ilusão do controle e nos abre para a maravilha do presente. No rio da vida, a abundância não é um destino final, mas a jornada em si. É a experiência de fluir com autenticidade, abraçar a transformação e celebrar cada momento como um milagre. Nessa dança líquida, aprendemos que a verdadeira riqueza reside na capacidade de estar presente, amar e criar a partir do coração. Assim, o rio da vida se torna um mestre silencioso, um guia invisível que nos convida a confiar, a desapegar e a viver plenamente. Em seu curso eterno, encontramos a sabedoria para navegar com coragem e a humildade para nos rendermos ao mistério. E nessa entrega, a abundância infinita se revela como a própria essência do nosso ser. Capítulo 16. União com o todo. A união com o todo não é um destino distante ou um sonho etéreo, mas a experiência profunda e presente de se reconhecer como parte inseparável da vasta trama da existência. É o despertar para a realidade de que não somos fragmentos isolados, mas ondas de uma única energia que flui eternamente no universo. Essa união é o eco final e sublime do caminho rumo à riqueza infinita, onde a alma se funde com o todo e descobre sua essência mais pura e livre. Em nossa busca, frequentemente sentimos a solidão do indivíduo, a separação imposta pelo ego e pela mente analítica. Mas essa sensação é uma ilusão, uma máscara que esconde a verdade essencial. Somos células vivas de um organismo cósmico, entrelaçadas em uma teia infinita de relacionamentos, energias e ciclos. A união com o todo significa desfazer-se dessa máscara para revelar a luz que sempre esteve lá.
Este despertar não é um ato mental, mas uma experiência do coração e do ser mais profundo. É uma sensação de que as fronteiras se dissolvem, de que a linha entre o eu e o outro se torna tênue e de que a essência que anima tudo é a mesma que nos anima. Nesse reconhecimento, uma paz imensa se revela, um amor que não conhece limites nem condições. A unidade com o todo nos convida a viver com compaixão e humildade, compreendendo que cada ser, cada elemento, cada evento é uma expressão sagrada da vida. Nessa visão, não há julgamento ou separação, mas sim aceitação e reverência pela diversidade que enriquece a tapeçaria do universo. Esse estado de consciência nos liberta do medo da carência e do isolamento. Quando nos reconhecemos como parte do todo, a abundância deixa de ser uma busca externa e se torna um fluxo natural e constante. É como um rio que nunca seca, uma fonte inesgotável que brota da própria essência do ser. A unidade com o todo também nos ensina a importância do serviço e da doação altruísta. Ao compreender que o que damos ao mundo retorna multiplicado, aprendemos a semear sementes de amor, gratidão e bondade em cada ação. Essa reciprocidade é a lei fundamental que sustenta a abundância infinita. Na experiência dessa união, tempo e espaço perdem sua rigidez habitual. Passado, presente e futuro se entrelaçam em um eterno agora, onde tudo é possível. A alma transcende as limitações do corpo e da mente para se expandir rumo à consciência universal, onde o senso de individualidade se dissolve em um oceano de luz e sabedoria. A união com o todo é também a dança perfeita entre dar e receber. Nesse equilíbrio sagrado, entendemos que riqueza não é acumulação, mas sim partilha, que o amor não se mede em quantidade, mas em qualidade e profundidade, que o verdadeiro crescimento nasce da conexão autêntica com os outros e com o ambiente que nos sustenta. Esse estado de integração nos convida a viver com profunda gratidão, pois cada momento se torna uma dádiva, uma oportunidade de expressar a grandeza do ser. A abundância infinita se manifesta na beleza de um gesto gentil, num sorriso sincero, no ato humilde de ajudar sem esperar nada em troca. A união com o todo também envolve o reconhecimento da divindade em cada detalhe, em cada ser vivo, em cada partícula da criação. Ela nos convida a caminhar com respeito e reverência sobre a terra, a honrar a água, o fogo, o ar e a terra que nos nutrem e sustentam. Nessa comunhão, a abundância se torna um ato sagrado, uma celebração constante da vida em todas as suas formas. Em união com o todo, a alma encontra seu verdadeiro lar, um lugar onde não há separação ou conflito, mas sim harmonia e amor incondicional. Lá, a riqueza infinita não é um conceito abstrato, mas uma experiência tangível que permeia cada fibra do ser. Este despertar transforma a maneira como nos relacionamos conosco mesmos e com o mundo. Ele nos convida a estar atentos às nossas palavras, pensamentos e ações, pois entendemos que cada um deles tem um impacto na infinita teia da vida. Essa responsabilidade é um chamado para viver com integridade e autenticidade. A unidade com o todo também nos mostra que a verdadeira liberdade não consiste em fazer o que queremos sem limites, mas sim em reconhecer que somos parte de um todo maior e agir em harmonia com essa realidade. Nessa liberdade consciente, encontramos a força para superar as adversidades e criar uma vida plena de significado e realização. Nesse estado de consciência expandida, a alma se torna um canal aberto por onde fluem sabedoria, criatividade e amor universal. Cada pensamento se torna uma semente que pode germinar e transformar o mundo. Cada ação, um ato de magia que contribui para o bem comum. A união com o todo é, em essência, a compreensão de que a riqueza infinita não está fora, mas dentro. É a luz que sempre brilhou dentro de nós, esperando para ser descoberta e honrada. Quando nos alinhamos com essa verdade, nos libertamos das correntes da carência e abrimos as portas para uma vida plena, autêntica e abundante. Este caminho não é fácil nem linear, exige comprometimento,
paciência e coragem para abandonar velhas crenças, perdoar e curar, para abrir seu coração à verdade mais profunda. Mas cada passo nessa direção é um ato de amor por si mesmo e pelo universo. A união com o todo é o despertar final, o ápice da busca espiritual e a manifestação mais elevada da riqueza infinita. Nela, a dualidade se dissolve, o ego se funde com a consciência universal e a alma descobre sua verdadeira natureza, ilimitada, eterna e radiante. Assim, a união com o todo torna-se o farol que ilumina o caminho, a força que sustenta a jornada e o lar onde a alma encontra descanso e expansão simultaneamente. Nessa união sagrada, a abundância não é um sonho, mas uma realidade viva manifestada em cada batida do coração, em cada respiração, em cada momento da existência. Espero que você tenha gostado dessa jornada tanto quanto eu gostei de compartilhá-la com você. Se quiser levar isso para o próximo nível, não se esqueça de conferir o primeiro link na descrição. Você encontrará mais conteúdo, exercícios e ferramentas que podem transformar sua jornada. Aguardo você lá dentro.